Você já parou para pensar quem é o ser mais poderoso do universo? Muita gente logo imagina o super-hero que a gente vê nos quadrinhos e nos cinemas. Superman, Thor, Doutor Estranho. Eles têm uma força que desafia a nossa imaginação, voam pelos céus, controlam os elementos da natureza. Mas e se eu te dissesse que existe alguém cujos poderes vão muito, mas muito além disso? Em uma escala que nenhum desses heróis jamais conseguiu sequer sonhar, hoje nós vamos explorar 5 poderes incríveis que só Jesus demonstrou ter, de uma forma que redefine completamente o que significa ser poderoso. E eu te garanto, fique até o final, porque o último poder vai mudar a sua perspectiva sobre o que é força de verdade. Vamos começar com o primeiro, domínio sobre a matéria. A gente vê heróis manipulando elementos, não é mesmo? O Thor invoca raios com seu martelo. A tempestade controla o clima. É impressionante. Mas Jesus ele não apenas controlava, ele criava e transformava a própria essência da matéria. Pensa comigo. Em seu primeiro milagre registrado, numa festa de casamento, ele transformou centenas de litros de água em vinho da mais alta qualidade. Não foi um truque de mágica, uma ilusão, foi uma transmutação real no nível molecular. E que tal o milagre da multiplicação? Alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o mais incrível é que no final ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso não é só manipular a matéria que já existe, isso é criar a partir do quase nada. É um poder criativo que nenhum herói, por mais forte que seja, jamais demonstrou. Eles podem destruir um prédio, mas podem criar um banquete do nada? Agora vamos para o segundo poder. Um que toca no nosso maior medo. Autoridade sobre a vida e a morte. Muitos heróis são difíceis de matar. O Wolverine tem o seu fator de cura. O Superman é praticamente invulnerável sob o sol amarelo. Eles são resistentes, mas eles podem trazer alguém que já morreu de volta à vida. Jesus fez isso. E não foi só uma vez, como um evento raro. Ele ressuscitou a filha de Jairo, uma menina que tinha acabado de falecer, pegando na mão dela e dizendo: "Menina, levanta-te." Ele também ressuscitou o filho único de uma viúva no meio do cortejo fúnebre, parando a procissão e devolvendo o jovem à sua mãe. E o caso mais impressionante de todos. Lázaro, ele trouxe Lázaro de volta à vida, um homem que já estava morto e sepultado há 4 dias. O texto diz que ele já cheirava mal. Jesus não apenas cura doenças ou adia a morte. Ele tem autoridade sobre ela. Ele mesmo disse: "Eu sou a ressurreição e a vida." E a prova máxima disso é que ele mesmo, depois de ser crucificado, venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia. Que herói pode fazer isso? O terceiro poder é algo que nenhum soco ou raio de energia pode sequer tocar. O poder de perdoar pecados e transformar almas. Os heróis da ficção podem prender os vilões, podem derrotar exércitos inteiros, podem salvar cidades de desastres, mas eles podem curar a alma ferida de alguém? Eles podem apagar o peso da culpa e transformar um coração cheio de maldade em um coração bom? Jesus demonstrou um poder que atua em uma dimensão completamente diferente, a dimensão espiritual e eterna. Ele olhou para um homem paralítico que esperava apenas uma cura física e disse a ele: "Filho, os seus pecados estão perdoados." E para provar que ele tinha autoridade para fazer isso, algo que só Deus pode fazer, ele então o curou fisicamente na mesma hora, na frente de todos. Esse é um poder que conserta o que está quebrado por dentro. Heróis salvam corpos, mas Jesus veio para salvar almas, para dar um recomeço real e eterno. Isso nos leva ao quarto poder, a ausência de fraquezas externas. Pense em qualquer super-herói. Todos eles têm um ponto fraco, uma criptonita. O Superman fica impotente perto da criptonita. O Lanterna Verde, em suas versões mais antigas, tinha problemas com a cor amarela. Mas qual era a fraqueza de Jesus? Que pedra, que cor, que substância ou feitiço poderia anular seu poder? Absolutamente nenhuma. Nada externo podia derrotá-lo. Sua única vulnerabilidade foi, na verdade, uma escolha consciente. Ele se entregou por amor à humanidade. Ele não foi derrotado na cruz. Ele se permitiu ser sacrificado para cumprir um propósito muito maior. A força dele não vinha de um soro de super-soldado, de um anel mágico ou da radiação do sol. Vinha de sua própria natureza divina e imutável. E finalmente, chegamos ao quinto e mais importante poder,
aquele que é a verdadeira fonte de todos os outros. O amor como fonte de poder. Se você parar para pensar, o poder de muitos heróis da ficção nasce de eventos traumáticos, da raiva, da vingança, de um acidente de laboratório ou da perda. O poder de Jesus tem uma única e pura fonte. O amor, ele curou os doentes porque sentia compaixão por eles. Ele multiplicou os pães e os peixes porque se importava com a fome da multidão e não queria que desmaiassem no caminho de volta para casa. Ele andou sobre as águas turbulentas para socorrer seus amigos que estavam apavorados em meio à tempestade. Para Jesus, o amor não era um efeito colateral do seu poder, era a causa fundamental de tudo. É um poder que não existe para destruir, mas para construir, não para oprimir, mas para libertar. E esse, meus amigos, é um tipo de poder que nenhum outro herói, em nenhuma história, jamais poderá igualar. É o poder que muda o mundo de verdade. Concluindo, os super-heróis nos inspiram com suas histórias fantásticas de sacrifício e poder. Eles mexem com a nossa imaginação, mas os poderes de Jesus nos mostram uma realidade muito mais profunda e muito maior. Um poder que não apenas desafia as leis da física que conhecemos, mas que transforma corações, perdoa o impensável e oferece vida eterna. Olhando por essa perspectiva, fica claro que ele é o verdadeiro e único super-herói de que a humanidade realmente precisa. E você? O que você acha? Qual desses 5 poderes mais te impressionou? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.